Hoje é dia 29 de novembro, uma sexta-feira ainda de ressaca após o anúncio do governo federal sobre o aguardado pacote de corte de gastos, que tem como expectativa uma economia de cerca de 72 bilhões de reais entre os anos de 2025 e 2026 e que trata sobre as despesas do governo. Na esteira desse anúncio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também surpreendeu e anunciou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, uma promessa de campanha do presidente Lula, claro, criando uma nova tributação sobre quem ganha acima dos R$50.000 por mês. O mercado reagiu a esse anúncio, revelou uma certa frustração com o ministro da Fazenda, seja pela expectativa por cortes mais profundos ou até pela confusão criada com esse anúncio da isenção do imposto de renda, o que vai na contramão do que essas pessoas do mercado esperavam. E para discutir esse assunto, a gente também trazendo todos os detalhes, a gente conversa neste momento com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o secretário Guilherme Melo. Tudo bem, secretário? Tudo bem, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom, secretário, é o seguinte, eu queria começar te perguntando justamente sobre essa reação do mercado, a respeito desse pacote anunciado. Ontem a gente teve uma alta do dólar muito expressiva, a moeda americana bateu a marca aí dos R$6. Claro que houve um recuo, ao longo do dia, mas mesmo assim o mercado estava um pouco estressado com relação a esse anúncio e também houve muitas críticas com relação a esse anúncio conjunto da isenção de impostos e do corte de despesas, que são duas coisas, mas que foram tratadas aí nesse mesmo anúncio. Essa era a reação que vocês esperavam? Como é que vocês receberam essas críticas, essas reações do mercado financeiro? Veja, sempre que você anuncia algo que é novo e que, portanto, demanda compreensão, entendimento, isso gera inicialmente dúvidas e incertezas. É natural, certo? O nosso trabalho agora, desde ontem, é esclarecer essas dúvidas e incertezas. O mercado ele costuma reagir muito mal diante de incerteza e dúvidas, e isso se revela nos preços de ativos, como câmbio, como juros, né? Mas nós estamos muito convencidos, muito confiantes da força das medidas que nós anunciamos ontem e da razoabilidade da justiça social que elas trazem. Nós anunciamos duas grandes medidas. Uma de contenção no ritmo de crescimento dos gastos. Essa, obviamente, é que a maior parte do mercado estava na expectativa. E ela trouxe um impacto que é um impacto muito forte e em linha exatamente com aquilo que as previsões do mercado começaram a aparecer, na imprensa. Nós teremos uma economia de 30 bilhões de reais no ano que vem e 40 bilhões de reais em 2026. É um conjunto amplo de medidas, passa, evidentemente, pela adequação do crescimento real do salário mínimo à regra do novo regime fiscal, passa também pela questão da pensão dos militares, passa pela questão da reforma do abono salarial, passa pela nova DRU, uma DRU um pouco, uma desvinculação de receitas da União um pouco mais extensiva, passa por temas de supersalários. Então, tem uma série de medidas aqui que nós precisamos explicar, mostrar as nossas contas. Isso gera um impacto muito importante. Lembrando que esse impacto de 30 bilhões se soma ao impacto de economia de 25 bilhões de reais que nós anunciamos no meio do ano. Então, se você somar as duas medidas, a que foi anunciada no meio do ano, de revisão de cadastros, monitoramento de benefícios, e essa agora, nós teremos uma economia esperada de 55 bilhões de reais no ano de 2025, certo? O que nos dá tranquilidade para gerir o orçamento. Agora, a medida da renda, ela é uma medida separada, ela é uma medida que vai ser discutida no ano que vem. As medidas de contenção de gastos serão discutidas e aprovadas este ano. E esse é um compromisso que nós assumimos com os líderes e com a presidência das duas casas. Enquanto as medidas de receita, mudança no imposto de renda, serão no ano que vem. E as medidas de receita, de mudança no imposto de renda, elas têm uma queda de arrecadação, ou seja, nós deixaremos de arrecadar de quem ganha até 5 mil, quem ganha até 5 mil vai deixar de pagar imposto de renda, mas isso vai ser compensado
por um aumento de arrecadação com quem ganha de mais de R$ 600 mil. Ou seja, é uma medida também que traz muita justiça social. Secretário, era justamente essa parte que eu queria conversar contigo, até porque são temas separados, então queria tratar primeiro dessa questão do imposto de renda. Ontem vocês anunciaram essa medida, deram mais detalhes, só que eu ainda fiquei com um pouco de dúvida, e acredito que outros colegas também, sobre a questão dessa conta que foi feita pelo governo e também no número de pessoas impactadas por essa medida, tanto beneficiadas quanto impactadas, porque a gente está falando de pessoas que ganham acima de R$ 50 mil, e aí as minhas dúvidas são o número de pessoas que estão sendo atendidas por essa medida, o número de pessoas impactadas e também se o governo está propondo, de certa forma, taxar lucros e dividendos, que é algo até então inédito aqui no Brasil, né? Na verdade, o que o governo está propondo é uma coisa bastante simples. É o seguinte, hoje nós temos em torno de 10 milhões de pessoas que, com o aumento da faixa de isenção para 2 salários mínimos, certo? Deixaram de pagar imposto de renda. Lembrando que os últimos governos não corrigiram a tabela do imposto de renda. Foi o governo Lula que trouxe aumentou a faixa de isenção para 2 salários mínimos, beneficiando 10 milhões de pessoas. Nós estamos levando para o limite de R$ 5 mil quem não vai pagar imposto de renda, incluindo, portanto, mais 10 milhões de pessoas que deixarão de pagar imposto de renda, totalizando 20 milhões de pessoas que deixarão de pagar imposto de renda. E reduzindo a taxação sobre quem ganha entre 5 e 7 mil reais. Nesse universo aqui, são mais 16 milhões de pessoas. Ou seja, 20 milhões de pessoas que não vão pagar e 16 milhões de pessoas que pagarão menos, totalizando 36 milhões de pessoas beneficiadas com essa proposta. Por outro lado, nós faremos uma taxação mínima. Quando a gente fala taxação mínima, é o seguinte: uma pessoa que ganha R$ 1 milhão por ano, certo? Vamos supor que a pessoa tem uma renda de R$ 1 milhão por ano. Essa renda dela pode vir de várias fontes. Uma parte vem de aluguéis, uma parte pode vir até de salário, e a maior parte, em geral, vem de distribuição de lucros, dividendos, que foi aquilo que você perguntou, que hoje são isentos. Então, muitas pessoas que ganham R$ 1 milhão ou mais de reais por ano hoje são isentas de pagar imposto de renda, não pagam praticamente nada de imposto de renda. Não são todas, mas muitas pessoas sim. Portanto, o que nós estamos falando se você ganhou R$ 1 milhão no ano, você vai ter que pagar no mínimo 10% desse 1 milhão, portanto 100 mil reais, de imposto de renda. Se você já pagou isso, ótimo, você não tem que pagar nada mais. Agora, se você pagou só 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil reais, digamos que você tenha pagado 10 mil reais de imposto de renda com uma renda de 1 milhão. Portanto, você vai ter que complementar para chegar nesse mínimo de 10% ou de 100 mil reais. Essa medida, ela compensa mais da metade do que é perdido de arrecadação com a isenção até 5 mil reais. E a outra parte da compensação virá de uma mudança no que a gente chama de moléstia crônica ou doença crônica. Então, hoje, tem alguns aposentados, e aqui estamos falando de aposentados, certo? Que ganham mais, que deixam de pagar imposto de renda porque tem algum tipo de doença. Às vezes, por exemplo, a pessoa teve um problema na tireoide, tirou a tireoide. Aí o cara ganha R$ 1 milhão por ano, tem renda de R$ 1 milhão por ano e nunca mais paga imposto de renda na vida, porque tirou a tireoide. Então, o que a gente está falando é o seguinte: quem ganha até 20 mil reais por mês de renda continuará não pagando nada, se tiver uma moléstia grave. Mas quem ganha mais do que isso passará a pagar imposto de renda. Com um detalhe: ele passará a pagar imposto de renda, mas poderá deduzir todos os gastos que ele tem em saúde, o plano de saúde dele, os médicos que ele paga, do imposto de renda. Então, ele vai seguir uma regra, que é uma regra já geral hoje, poder deduzir os gastos de saúde para fins do pagamento de imposto de renda. Essas duas medidas somadas praticamente compensam tudo o que a gente vai deixar de arrecadar com a tributação até 5 mil reais.
E a gente está falando de quantas pessoas nesse universo de que ganham acima de 50 mil reais? Em torno de 100 mil pessoas. Então, 100 mil Aham, pessoas vão perfeito. passar a pagar um imposto mínimo para 36 milhões de pessoas serem beneficiadas. Sim, sim. Agora, eu fiquei numa dúvida com relação a esse imposto de 7 mil, esse imposto de renda de quem ganha até R$ 7.500. É uma alíquota reduzida? De quanto que é essa alíquota? O que o governo está pensando a respeito desse assunto? Não, funcionará assim. A gente, para quem ganha até 5 mil reais não pagar imposto de renda, o que a gente vai fazer? A gente mantém a faixa de isenção em 2 salários mínimos e dá um bônus, digamos assim, para quem ganha até 5 mil. Então o cara vai ter que declarar, mas quando ele for declarar, ele coloca, insere esse bônus lá na declaração dele e não paga nada, certo? Até 5 mil reais. Então, é isso. A partir de 5 até 7 mil, esse bônus permanece, mas de maneira decrescente. Então, ele vai começar a pagar um pouco, tá? Mas não o imposto cheio. E a partir de 7 mil, mantém a regra atual: isenção até 2 salários mínimos e as faixas progressivas que nós temos hoje. Então, essa 7.500 então vai ser um imposto menor do que hoje as pessoas pagam, correto? Quem ganha até 7 mil reais vai pagar um imposto menor do que paga hoje, porque ainda vai se aproveitar um pouco desse bônus que a gente deu completo, cheio, para quem ganha até 5 mil. Perfeito, ficou claro. Agora, um outro ponto a respeito ainda do imposto de renda, ontem conversando com especialistas, né, o pessoal mexe com a parte tributária, muita gente houve um consenso que o governo vai ter para poder manter essa tributação que não onere os cofres públicos, né? Ou seja, para tentar abater ali os gastos de um lado com a arrecadação do outro, vai ter que investir na fiscalização, porque quanto mais alta a faixa de renda e quanto mais alto os tributos, enfim, mais a pessoa tem essa tendência de evadir aí as suas receitas, né? Enfim, deixar de declarar imposto, até mecanismos legais para que isso aconteça. O governo também está estudando essas medidas, vai apertar o cerco contra essas pessoas também? Não, a Receita Federal possui condições e tecnologia para garantir que essas medidas sejam efetivas. Hoje, por exemplo, as pessoas já declaram essas rendas não tributadas, por exemplo, lucros e dividendos, em sua declaração de imposto de renda. A única diferença é que nós estamos falando o seguinte: nós vamos pegar o conjunto das rendas. Quando você for declarar a sua renda no final do ano, você vai falar: eu tive R$ 1 milhão de renda. Uma parte disso é lucro e dividendo, uma parte disso é aluguéis, uma parte disso são investimentos financeiros, alguns são isentos, outros não, uma parte disso é salário. Bom, você vai compor lá e vai falar: ganhei 1 milhão ao final. O que a gente vai falar? Ok, dentro desse 1 milhão, quanto você pagou efetivamente de imposto de renda? Eu paguei 10 mil. Bom, então você vai ter que completar 90 mil para chegar no 100 mil. Independente do tipo de renda que você aferiu, né? Porque, obviamente, quem tem renda de salário, carteira assinada, CLT, né? Essa renda já paga muito mais que o mínimo de 10%. Muito mais, né? Então, a alíquota efetiva pode chegar a 12%, 13%, 15% para um assalariado comum. Mas para quem não é assalariado, quem ganha ou de ativos financeiros ou de lucros e dividendos, às vezes essa alíquota é quase zero. Então, nós estamos criando essa medida de justiça. Tem um mínimo que todo mundo tem que contribuir para o bem do país. Uhum. Muito bem, secretário, agora vamos para a parte 2 dessa conversa, porque eu queria falar um pouquinho sobre esse pacote anunciado pelo governo. Queria começar falando sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e o governo propôs aí um endurecimento das regras para as pessoas que recebem esse benefício, né, de forma a obrigar a atualização de cadastros, né, que estejam desatualizados, e também benefícios concedidos sem Código Internacional de Doenças, CID, né? O que eu queria saber é o seguinte: o governo já tem prazos para essa adequação dos cadastros. Além disso, o governo também diz que os esforços estão voltados para realizar todas as perícias médicas já em 2025, mas ainda não tem detalhe de como é que isso vai ser feito, né? O governo já está trabalhando nesse calendário? O governo trabalha muito fortemente nesse calendário.
A Casa Civil tem coordenado esses trabalhos, tem sido muito diligente em cobrar os prazos. Nós temos, sim, objetivos e prazos, mas o que nós estamos fazendo no BPC, para deixar bastante claro, é o seguinte: hoje, ao longo dos últimos anos, na verdade, as regras para você acessar o BPC foram ficando confusas, pouco claras, e isso foi gerando uma onda de concessão de benefícios que certamente existem casos que não era para estar recebendo o benefício, mas está por uma decisão judicial, etc., porque as regras ficaram muito frouxas. E o BPC é um benefício para idosos muito pobres ou para pessoas com uma deficiência que inabilite ela para exercer uma atividade, certo? Esse é o conceito do BPC. O problema é que a flexibilização e fragilização das regras foi tornando o BPC um programa que foi se descaracterizando, né? Foi se ampliando e se descaracterizando. O que nós estamos falando é, nós vamos devolver para o BPC o que ele sempre foi e sempre deveria ser: um benefício para idosos pobres que não conseguiram contribuir e para pessoas com deficiência. Então, todo mundo que tiver o direito vai receber. Agora, obviamente que você precisa ter uma capacidade de fiscalização, de acompanhamento, de perícia, de cadastramento, né? E ter critérios claros para acessar o benefício. Critérios de renda, critérios de saúde, claros, que sejam transparentes e que as pessoas possam acessar esse benefício sabendo se tem direito ou não. É isso que nós estamos falando que vamos fazer. Isso certamente vai ter um impacto, sim, do ponto de vista fiscal nos próximos anos. Uhum. E o governo, então, deve anunciar ainda esse ano, portanto, esse novo cronograma, como é que essas mudanças devem ser feitas, ou deve ficar para 2025 mesmo? Não, essas medidas serão todas enviadas semana que vem para o Congresso Nacional para serem aprovadas ainda esse ano, certo? Ele compõe o conjunto de medidas que nós estamos anunciando para conter o crescimento dos gastos públicos. Uhum. Claro, não, mas eu digo do calendário das perícias que vão ser feitas, dessas atualizações de cadastro. Isso aí o governo está trabalhando para esse ano, né? Isso já há para esse ano um esforço grande, vai permanecer no ano que vem. Os prazos estão valendo, quer dizer, tanto para o cadastramento quanto para a perícia, e nós vamos cumprir. Inclusive, temos até um incentivo, uma bonificação para os peritos, para aumentarem sua produtividade e fazerem as perícias devidas. Perfeito. Secretário, eu queria te perguntar a respeito da educação, os cortes na educação, né? Porque tirando esse impacto da nova fórmula do cálculo do salário mínimo, a medida de maior economia anunciada pelo governo foi justamente a proposta que libera no orçamento do Ministério da Educação recursos que hoje são carimbados, né? Aqueles recursos são obrigatórios para educação integral, que vai muito contra a promessa do presidente Lula, né, que diz que investiria, ampliaria o ensino integral ao longo do seu mandato. Houve algum estudo para que, de certa forma, essas perdas na educação sejam compensadas, para que o ensino médio integral não seja impactado por essa medida? Veja, na verdade, o que a gente está fazendo aqui não é cortar o recurso para a escola em tempo integral. É que esse recurso que hoje está no orçamento do Ministério da Educação, será investido através do Fundeb. O Fundeb hoje, que tem crescido todo ano, porque vai continuar crescendo, a regra de crescimento do Fundeb, o Fundo para a Educação Básica, vai continuar crescendo, certo? Mas nós vamos reservar 20% dos recursos federais para o Fundeb para a utilização em investimentos em educação em tempo integral, certo? Esse recurso vai para a educação em tempo integral, o que abre espaço no orçamento do Ministério da Educação, certo? Então, na prática, o que nós estamos falando é que essa abertura de espaço não vai comprometer o plano de educação em tempo integral, porque ele vai ser financiado dentro do Fundeb. Uhum. Secretário,
reta final aqui da nossa entrevista, eu queria só te fazer mais duas perguntas. A primeira é com relação a esse pacote de gastos que agora segue para o Congresso Nacional, né? Claro que já tem uma conversa para que tudo isso seja votado ali nessa reta final de 2024, mas o governo conta com alguma desidratação. Claro que tudo ainda vai depender ali do aval dos deputados e dos senadores, mas o governo espera que esse pacote seja aprovado da forma que foi levado até o Congresso, ou caso haja alguma desidratação, está dentro dos cálculos do Ministério? Não, veja, o Congresso tem sido muito parceiro e entendido a necessidade que o país tem de recuperar o seu equilíbrio fiscal que foi perdido há 10 anos atrás. E desde então a gente não consegue recuperar. O Congresso tem sido compreensivo, tem sido parceiro, tem aprovado todas as matérias da área econômica que nós enviamos para o Congresso. Claro, há sempre negociações, há sempre discussões. Muitas vezes, inclusive, do ponto de vista fiscal, ao invés de haver um afrouxamento, há um aperto. Isso aconteceu na proposta de regra fiscal, de arcabouço fiscal, que o Congresso até apertou, criou novos gatilhos, etc. Então, nós tivemos, sim, sucesso no Congresso com essas agendas. E temos o compromisso dos presidentes das casas e das lideranças de também aprovar essa agenda. Claro que o Congresso é soberano, ele vai discutir as propostas, ele pode incluir algumas, retirar outras, ele pode alterar, mas é muito importante que o Congresso aprecie ainda esse ano e tenha um conjunto de medidas que tenham esse impacto fiscal que nós esperamos. Uhum. Bom, secretário, para a gente finalizar, ontem o ministro Haddad disse que não tem bala de prata, né, contra essa questão dos últimos 10 anos, desse problema orçamentário que o Brasil tem já há muito tempo, e que, né, não está descartada novas conversas com o presidente Lula a respeito de novos cortes. Tem algo que ficou de fora dessa agenda que, de repente, pode voltar a ser debatida? Como é que o Ministério da Fazenda se planeja para, caso seja necessário, um novo debate sobre corte de gastos? Não, o tema fiscal ele é um tema recorrente, porque todo ano você acompanha o lado da receita e o lado da despesa, certo? E você vai identificando onde tem problema e distorção no lado da receita e no lado da despesa. Então, nós fizemos, no ano passado, um grande esforço para recompor e recuperar as receitas, tributando basicamente quem não paga imposto, certo? Pessoas mais ricas, empresas maiores que não pagavam imposto. Agora a gente está olhando para o lado das despesas. Já anunciamos 25 bi no meio do ano, anunciamos mais 30 agora. Essas medidas, elas são contínuas. É isso que o ministro Fernando Haddad falou. A questão fiscal não é uma questão que você visita uma vez e nunca mais olha, né? É como as contas da sua casa, de alguma forma. Você tem que acompanhar todo mês para ver se está alguma coisa fugindo ao controle, se teve algum aumento que você não esperava, o que você vai fazer com isso, se as suas receitas estão aumentando, o que você vai fazer com essas receitas. Então, a questão fiscal é uma questão recorrente. O que nós estamos endereçando agora são uma série de temas que hoje nós reputamos como importantes e que têm afetado a trajetória dos gastos e que, uma vez corrigida essa trajetória, nós temos convicção de que nós teremos uma trajetória mais saudável para frente, uma sustentabilidade para frente. Mas é evidente que sempre estaremos atentos e acompanhando os temas da política fiscal. Perfeito. Hoje a gente entrevistou aqui na Itatiaia, em Brasília, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Secretário, portas abertas para você sempre que puder participar aqui da programação da Itatiaia. Muito obrigado, viu? Obrigado, um grande abraço e um prazer estar aqui com vocês e com seus ouvintes.